Bom dia, vamos então às senhas diárias para o dia de hoje, dia 29 de dezembro de 2022, uma quinta-feira, 4 dias depois do Natal, e faltam 2 dias para terminar o ano, 3 dias para iniciar o novo ano. E as pessoas fazem muito um exercício nesta época do ano, pelo menos algumas, né? É um costume, assim, um costume, eu acho que brasileiro, mas também acho que tem em outros países, de fazer promessas. O ano que vem eu vou me comportar de tal maneira sobre tal assunto, comida, ou sei lá, algum vício, alterar algum costume. São as opções, né? Eu acho que isso é interessante. A questão é que eu acho que tem algumas opções que, digamos assim, são morais, éticas. Não éticas, são morais, são legais, assim, leis. No ano que vem não vou mais fazer tal coisa. São opções mais morais. Mas será que isso serve? Serve, funciona. E alguns acham que é mais fácil, tem que ser assim, senão elas não conseguem ter uma opção assim na cabeça, na hora, uma decisão tomada já sobre certo assunto. Mas existe também outra maneira. A partir de agora, sempre vou pensar melhor antes de decidir as coisas. E a partir do contexto em que a coisa está, eu vou decidir o que fazer. A partir de determinado critério. Eu vou no título hoje colocar um critério para ser cristão. É a opção que Deus já faz na história e para, assim, mais detalhado, as opções que Jesus fez em sua caminhada. E num texto que é o de Mateus 4:1-11, a tentação de Jesus, ou as tentações de Jesus no deserto, e tentar extrair dali um critério que sirva para todas as ocasiões, inclusive as que não estão previstas na lei, ou as que estão previstas na lei, e tentar tirar o sumo do critério. Qual é o critério das suas opções na vida, em cada dia, em cada situação? Em cada assunto da vida, da sua vida individual, sua vida familiar, social, sua vida cidadã, política. Qual o critério de você optar, de você decidir pela maneira de agir, pelo que vai falar, pelo que vai considerar certo? E é isso que eu acho que os textos vão nos ajudar hoje. Então, o título para hoje é
a partir do Natal, a partir de Jesus, como você faz suas opções. Você conhece o texto As Tentações de Jesus? Vamos aos textos de hoje, ao primeiro versículo que vem de Números, livro de Números, é lá no Antigo Testamento, capítulo 23, versículo 19. Será que tendo Deus prometido não o fará, ou tendo falado não o cumprirá? Deus tem um propósito. E nós cremos que vai cumpri-lo. Qual é esse propósito? Qual é esse propósito que você acredita que Deus tem para você, para o mundo, para os que o rodeiam, para a nossa Terra, para o nosso planeta? Qual é o propósito de Deus? E você acredita nele? Você acredita nesse propósito e o segue? O futuro que Deus quer, que você quer, já é um critério para suas opções. Não é? E o segundo versículo vem de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 19. O Filho de Deus, Jesus Cristo, não foi sim e não. Pelo contrário, nele sempre houve o sim. O sim para o quê? Fazer o quê? Essa opção de sim é para fazer o quê? O que Jesus queria ajudar, mover, erguer nas suas opções. Depois, o último texto, o segundo texto grande, vai falar sobre o texto das tentações de Jesus, que é um texto abstrato, certo? Mas fala tudo para a realidade. Você precisa abstrair. Tem a capacidade de ter pensamento abstrato, né? Se o texto diz ave, às vezes não quer dizer ave. Ave quer dizer alguma coisa, capacidade de voar, certo? Abstrair significa interpretar o texto. Não literalmente, mas entender o que as palavras estão querendo dizer. Entender o que está atrás das palavras no dia a dia. E a oração vem de Philip Spita, um autor de hinos, e é assim essa estrofe desse hino: ele é rochedo e protetor, é salvador e guia. Por graça aceita o pecador, que em seu amor confia. Já que ele faz tal promissão, assim o crê meu coração, seguro e em alegria. Seguro e em alegria. Não precisa ter uma leizinha para cada coisa. Ele tem um critério de vida, um critério de viver e agir. Vamos lá aos textos. O tempo está passando. O primeiro texto é de 1 João 4, 11 e 16. Ele dirá um critério para ação. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se não amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Se nós nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor está aperfeiçoado em nós, mesmo sem nunca ter visto a Deus. Sabemos que permanecemos nele
e Ele em nós, porque Ele nos deu do seu Espírito. Qual é o seu Espírito? Deus se aperfeiçoa no amor. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Agora você viu Deus. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Deus é amor. E agora o segundo texto sobre as tentações de Jesus. Será que Jesus teve tentações? Teve. Só que nós vamos ver elas descritas da maneira alta. Mateus 4, 1 a 11. Maneira alta quer dizer maneira amplificada. Amplificada quer dizer, não entenda literalmente. O diabo disse isso para Jesus. Quando o diabo diz para Jesus, tu queres poder, ele está falando do poder mesmo, mas não de um poder, muitos poderes, inclusive dentro da igreja, inclusive sobre sua família, sobre os seus filhos, sobre os que você acha que pode ter poder sobre eles. Pode ter poder amando, ou deve ter cuidado em vez de poder. Vamos lá. Então Jesus foi levado pelo Espírito até o deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se você é o Filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu não vou ceder por causa das minhas necessidades. Primeira coisa. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. O poder fazer mágica, tá? Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Não é de mágica que a gente precisa. Tem Deus que usa tem gente que usa Deus para mágica, que é religião para mágica. Não pensa no amor, pensa na mágica, no poder da mágica. Então sobe lá no prédio e te joga, tá? Depois o diabo levou a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse, tudo isto te darei, se você se prostrar e me adorar. Tu vai mandar tudo, vai ser rico, vai ter um monte de terra. Jesus lhe disse, retira-te, Satanás. Pois está escrito, adore o seu Deus, acima de todas as coisas, e só a ele preste culto. Não ao dinheiro, não ao poder. Serve bastante, né? Então o diabo o deixou. E os anjos vieram e serviram a Jesus. Não tem gente que usa Deus para fazer mágica, para atender seus interesses e para ficar rico. Pense nisso agora em todas as coisinhas. O critério é Deus. E Deus é o quê? Nós lemos antes, amor. Qual é o critério que você usa para as suas opções, para as suas ações? Não precisa um código moral. Mas também pode ter. O mais importante é o amor. É o amor.
Às vezes o amor é melhor que a moral. Um bom dia.